Olá, bem-vindos a mais uma concentração em grupo. Meu nome é Denise Murri, sou sublicenciada e sou agente de Grigori Grabovoi. Se vocês quiserem mais informações sobre os ensinamentos de Grigori Grabovoi, eu peço que vocês consultem a página de Grabovoi Além dos Números no Facebook ou no Telegram. Boa noite a quem chegou agora. Bem-vindo a todos. E no YouTube, quando eu divulgo esse vídeo, eu deixo o link para vocês acessar a página de Grabovoi Além dos Números na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, a tela com o aparelho, a imagem do aparelho PRK-1U. E vamos fazer a conexão com o aparelho. Vamos olhar para o aparelho e ver o aparelho, que é um dispositivo conectado com as estruturas da vida eterna, da juventude eterna e da felicidade eterna e universal. Ele é um dispositivo que se assemelha às estruturas que tem também no nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma estrutura que é ligada também à vida eterna, à juventude eterna, à felicidade eterna e universal. Apenas nós, no dia a dia, não nos damos conta disso. E o que acontece? Nós recebemos, desde pequena, desde nós, quando somos pequenos, informações que acabam formando parte da nossa personalidade. Nós recebemos informações de que a vida é finita e outras informações que eu não vou ficar repetindo agora, porque não é bom ficar focando nesse tipo de informação, é bom desfocalizar, né? Mas são informações de caráter, sim, negativo. Por isso que é necessário nós fazermos essas concentrações constantemente, todos os dias, e é por isso que eu fiz a série de vídeos de concentrações diárias, que está no YouTube, porque nós precisamos fazer concentrações todos os dias e focar nossa atenção nas estruturas, né? E tomar consciência das estruturas da vida eterna, da juventude eterna, da felicidade eterna e universal. Não é universal, não só a nossa, é para todos. Isso é para todos. Não é isso não é um privilégio individual. Isso é para todos. Inclusive, quanto mais pessoas se envolverem no estudo, mais se torna universal, esses ensinamentos se tornam universais
E pessoas que, inclusive, não estudam vão sentir também, vão ser envolvidos por essa energia que os estudantes estão gerando, e eles também, a partir de um certo ponto, né, de uma certa quantidade de pessoas estudando os ensinamentos de Grigori Grabovoi, pessoas que não estudam também vão sentir e vão ser levados para a vida eterna no corpo físico. Então, nós somos os pioneiros, mas todos irão alcançar essa vida eterna. Então, Grigori Grabovoi criou o dispositivo. Você foca a atenção na lente pequena do aparelho, com o objetivo de assegurar a vida eterna para todos no corpo físico. Esse é o objetivo da macrosalvação. Você percebe que essa lente pequena tem um vínculo direto com o futuro infinito, tem uma ligação, através dela você enxerga imediatamente o futuro infinito, e você gira o seu olhar pelas 3 lentes do aparelho, com esse objetivo, enxergando no futuro infinito esse objetivo já realizado. E você vê essa luz desse futuro infinito com o objetivo realizado, você percebe uma luz que retorna até o presente. Essa luz retorna até o seu corpo físico, até o seu ambiente. E você sente essa luz em você. Inclusive, você sente calor ao receber essa luz de retorno. E mantenha a sua mente, os seus olhos girando lentamente. Não precisa girar de forma rápida, lentamente pelas 3 lentes, enquanto eu vou ler o texto que eu selecionei para hoje. Para destacar o nível principal da consciência, vamos considerar a esfera da consciência. É uma esfera que está localizada a uma distância de até 3 metros. Vamos imaginar agora uma esfera em uma distância, qualquer distância, até 3 metros do seu corpo físico. E dentro dessa esfera, vamos tentar identificar áreas que correspondem à alma manifestada na consciência, aquela parte da alma que se manifesta na consciência, a área do espírito, o espírito que se realiza, aquela fração do espírito que se realiza através da consciência, e a área do corpo físico. Essa área do corpo físico que se caracteriza por uma conexão entre consciência, espírito e alma. Tudo isso você percebe olhando dentro dessa esfera que está até 3 metros de distância do seu corpo físico. E percebemos também que nessa esfera tem também a interação com o ambiente externo. Dentro dessa esfera tem uma área que tem a interação com o ambiente externo. E por isso nós percebemos estrutura de informações externas nessa esfera.
que se refere às informações do ambiente externo. Então, tudo está dentro dessa esfera, que é a esfera do nível principal da consciência. Vamos designar essa esfera como a área principal da consciência. E agora, considerando a área do espaço do pensamento, do espaço do seu pensamento. Essa área é perto de você, do seu corpo físico. É como se você, ao redor do seu corpo físico, se iluminasse, porque você está destacando uma área geométrica do espaço do seu pensamento. E agora você traça com o seu pensamento, na forma de um feixe de luz, sai dessa área que está envolvendo o seu corpo físico, a área do seu pensamento, sai um feixe de luz que vai penetrar nessa esfera. Então, você automaticamente ligou o seu corpo físico a essa esfera da área principal da consciência. E quando esse feixe de luz penetra na esfera, quando esse feixe de luz penetra na esfera, você pode ver a uma certa distância uma área um pouco branca, como se fosse uma espécie de hemisfério branco. Você vê, é como se fosse uma calota de neve em uma montanha. Parece neve no topo de uma montanha. E pela maneira como a estrutura dessa informação está organizada, você pode ver que há também uma certa granulação, uma certa celularidade, assim como há espaço entre os flocos de neves na forma de volumes semelhantes às células. Você vê essa imagem a uma certa distância e nos concentramos no objetivo de assegurar a vida eterna para todos novamente. E imagine a realização desse objetivo de assegurar a vida eterna para todos, né? Como uma imagem em movimento, como uma ação, como um movimento constante. Então, você imagina as pessoas em movimento, agindo, trabalhando em trabalhos que elas gostam, as pessoas se reunindo com suas próprias famílias, não importa a distância que morem. Imagina a harmonia entre as pessoas, entre as famílias, entre os povos, entre as nações. Tudo isso acontecendo, você imagina e vê mentalmente uma sucessão de imagens que indicam movimento, ação. E quando você vai para a eternidade, com o pensamento na eternidade, essa ação toda, esse movimento,
ele desacelera um pouco. Você consegue ver essas imagens de forma mais lenta. E quando você consegue ver essas imagens de forma mais lenta, uma velocidade mais reduzida, então você pode ver nessa estrutura que você visualizou, que parece a neve no topo de uma montanha, você pode ver a estação, onde a estação acontece nesta fase principal de consciência, ou seja, dentro da esfera. Você vê dentro da esfera que tudo já está realizado. Você vê essas imagens, mas não vê tão dinâmica, vê numa velocidade bem reduzida, quase uma imagem quase parada. E quando você percebe isso dentro dessa esfera, dentro dessa estrutura, talvez você precise treinar mais um pouco, mas quando você percebe, é possível atingir o nível do corpo físico por meio dela. Lembra que você ligou essa esfera ao seu corpo físico? Você percebe, quando você enxerga essa imagem concluída das pessoas da macrosalvação, você consegue atingir o seu corpo físico, que também está linkado, né? Tem conexão com essa esfera, que é a área principal da consciência, e é caracterizada por conexões entre espírito, alma, consciência e toda a realidade externa. Ou seja, você veio da eternidade, visualizou dentro da esfera e percebeu essa mesma salvação dentro do seu corpo físico. É como quando eu falei para você sentir a luz de retorno da eternidade até você, o seu corpo físico. E quando você passa para o corpo físico através dessa estrutura espiritual de desenvolvimento, você pode notar que o corpo está no nível espiritual, que o seu corpo brilha, já tem um brilho constante de luz eterna. O Criador, que criou o mundo simultaneamente, criou uma luz eterna que brilhará para sempre. E a partir disso, você pode considerar a estrutura interna dessa luz e já começar a proceder a partir dela e construir o mesmo processo de estruturação da consciência, mergulhando na estrutura dessa luz primária que existe em todo o espaço-tempo. Essa luz primária, né? Ela está em você, mas também existe em todo o espaço-tempo. Você mergulha nessa estrutura e descobre isso, a partir do seu corpo para todo o espaço. Ou seja, você está pegando essa luz que vem da eternidade, você vê dentro da esfera, recebe no seu corpo físico e espalha para todo o espaço-tempo. Para encontrar a fonte dessa luz, você pode considerar a mesma ação com Deus, quer dizer, junto a Deus, quando ele resolve, quando você resolve a tarefa de criar a luz eterna. Então, aqui pode ser visto que, inicialmente, qualquer ação de Deus é eterna. Portanto, a simples ação cria a luz eterna.
Isso significa que a luz eterna está localizada onde a ação do Criador está localizada. E você, conhecendo esta característica particular da atribuição da luz eterna, considera todo o espaço de informação e entra em sintonia com ele. E você pode prestar atenção que nesse espaço de informação existem exatamente aquelas estruturas que significam ação. A ação é determinada pelo fato de que os elementos de luz que caracterizam essa informação são reduzidos a um ponto. Aqui você precisa prestar atenção que toda ação tem uma raiz comum na informação. E acontece que, quando você age, você sempre se depara com algum tipo de sistema de raiz de informação. No nível da ação, sente-se que a ação sempre termina, por assim dizer, em um certo nível, enquanto o espaço exterior permanece infinito. E acontece que este é o fim da ação. Este é o nível raiz de qualquer informação. Portanto, a ação é sentida dessa maneira. Os raios ópticos de luz que aparecem nas informações no momento da ação, eles sempre entram em um ponto. E este ponto é o ponto do fim condicional da ação. Portanto, daqui começa a crescer um raio que caracteriza a luz eterna. O que ele quer dizer com isso? O Grigori Grabovoi quer dizer com isso? Quer dizer que nossas ações, elas têm um início e têm um fim. Mas em todo o fim da nossa ação, elas terminam em um ponto. E esse ponto que reduz a nossa ação é um ponto de luz que caracteriza a luz eterna. É como, vamos supor, você está imaginando, você levanta da cadeira. Quando você está sentado, levantou da cadeira, isso foi uma ação. O fim da ação é ficar em pé. Esse ponto final da sua ação termina em um ponto de luz. Só que a luz, a sua ação é finita, mas a luz é infinita. Então, emite um raio de luz que vai existir eternamente, uma luz eterna. Então, todos os seus movimentos são cadeias de ações. E você vai gerando esses pontos de luz, luz, luz. E quando a gente pensa em viver eternamente, todos esses pontos vão gerar uma luz eterna. É preciso atentar que tal característica dessa abordagem de gestão, a ação final, de fato, nos direciona para o lugar onde surge a luz infinita. Ou seja, qualquer infinito está conectado, entre outras coisas, com algum tipo de intervalo periódico, algum tipo de ação finita. Considerando essa fase dinâmica da consciência, pode-se ver que no corpo físico de uma pessoa e na informação que corresponde ao corpo físico, na área principal da consciência, as ações ocorrem de fato como que simultaneamente. É isso que eu estou dizendo. Você encerra uma ação, já começa outra, encerra uma ação, já começa outra. E para você imaginar essa cadeia de eventos, de ações, sempre infinita. Através da visão espiritual, pode-se ver que assim como essas ações micromoleculares são refletidas no corpo físico,
elas também são refletidas da mesma maneira nessa área principal da consciência, ou seja, dentro dessa esfera. Então, fica bem claro que você está simplesmente vendo a mesma coisa, mas em lugar diferente. Ou seja, o que você percebe dentro dessa esfera, que é a área da ação principal da consciência, você percebe também dentro do seu corpo físico. Assim, você pode projetar qualquer estrutura de informação do mundo inteiro no espaço de pensamento próximo ao seu corpo físico e ver um padrão muito interessante. Quando você projeta qualquer informação da eternidade nesta área, essa informação imediatamente reflete seu corpo físico em desenvolvimento eterno. Ou seja, quando você traz essas imagens da eternidade para a área de pensamento perto do seu corpo físico, você vê reflete o seu corpo físico em desenvolvimento eterno. Você encontra um certo corredor peculiar de seu movimento no tempo eterno e, ao mesmo tempo, vê que seu movimento é eterno e infinito. Então, vamos ver isso, trazer essa estrutura da eternidade, ver dentro dessa esfera que nós designamos como a área principal da consciência e vemos dentro do nosso corpo físico. Agora percebemos o nosso corpo físico em desenvolvimento eterno e percebemos como se abrisse um corredor de luz a partir do nosso corpo físico até a eternidade. Um corredor peculiar de seu movimento no tempo eterno e, ao mesmo tempo, você vê que o seu movimento é eterno e infinito. Vamos ver isso bem claro, esse corredor de luz que leva ao nosso corpo sempre em eterno movimento e infinito. Qualquer movimento e ação uniforme aparentemente periódico, na verdade, sempre dá origem a esse raio sem fim. Agora imagine que este é um raio de luz e você está vendo o seu corpo lá, nesse infinito. Você vê o seu corpo físico lá, veja como ele é grande, ele é enorme. Não é da altura daqui. Você vê como um corpo físico enorme lá no infinito. E além de você ver a si mesmo, você vê todas as outras pessoas que realizam a vida eterna. E você toca nesse raio eterno e sem fim, que sai de cada ponto onde termina as suas ações. Agora imagine que você realizou alguma ação, é uma ação que teve fim, uma ação finita. Imagine, por exemplo, que você está andando e você parou. É o fim da sua ação, do seu movimento. E aí há um ponto de luz, que sai um raio de luz em direção à eternidade. Porque a vida não para, ela é eterna. Então sai esse ponto de luz em direção à eternidade e você dá um passo à frente e pisa nesse ponto de luz.
E, em vez de esse ponto, como você pisou nele, em vez dessa luz se fechar, não, ela não se apaga, ela se ilumina mais ainda. E ilumina o seu corpo. E você sente essa luz, desse ponto de luz, iluminar todo o seu corpo, essa coluna de luz ligada à eternidade, dando ao seu corpo físico o status de eternidade. Quando você faz isso, pisa nesse ponto de luz, luz eterna, você fez um contato mental e recebeu um contato com o próprio infinito. O infinito que é organizado por você mesmo. Você está agindo para a sua eternidade, o seu infinito. E você pode ver fazendo isso, numa forma tão simples de pensar, você pode ver que as construções de luz que refletem suas ações são construções infinitas, porque se encaixam em todos os eventos eternos e podem ser usadas para lhe dar essa eternidade. E assim, você percebe que você está no controle e sempre estará no controle. E suas ações atuais já terão um nível eterno de controle. E assim se realiza quando você pisa no ponto, nesse ponto de luz, então esse ponto de luz, essa luz, começa a se espalhar, tornando sua ação infinita, qualquer ação infinita. E ela se torna conectada a um grande número de eventos no nível das leis de interação da luz, no nível da informação. E você se sente completamente no espaço onde as ações eternas acontecem. Fixe as impressões que você tirou, o sentimento, perceba como você está se sentindo agora, perceba o seu bem-estar, perceba as suas sensações e podemos lentamente sair da concentração.